Gostaria de convidá-lo a acessar o meu site www.vandeir.com.br. Lá você encontrará as videoaulas de matemática de uma maneira bem organizada para facilitar os seus estudos, além dos enunciados das questões. Espero que goste. Acompanhe a leitura. Uma pesquisa sobre o mercado mundial de jogos pela internet revelou que 80% das pessoas que jogam online são mulheres e apenas 20% são homens. A mesma pesquisa constatou que, do total de jogadores, 60% das mulheres que jogam online são casadas. Sabendo que 60% do total de pessoas são casados, conclui-se que o percentual do total de jogadores do sexo masculino que são casados é. Pois bem, tem muita informação nessa questão, não é verdade? Vamos separar de uma maneira que a gente possa desenvolver um caminho para resolver. Ok? Vamos passo a passo, vamos analisar cada informação. Vamos lá. A primeira informação que foi dada é que 80% das pessoas que jogam online são mulheres. O problema complementou, dizendo que 20% das pessoas que jogam online são homens. Mas observe, a maioria das vezes ele não dá essa informação. Mas fica a nossa obrigação de deduzir. Por quê? Se ele falar que 80% das pessoas que jogam online são mulheres, o total é 100%. Quanto que sobram? 20%. A maioria dos problemas não informam isso, eles querem que você deduza, por isso que eu estou chamando a atenção a esse ponto, ok? Bem, nós já temos duas informações importantes. 80% do total são mulheres e 20% do total são homens. Qual é a pergunta que ele pede? Ele pede o número de porcentagem de homens casados, na verdade, em relação ao total. Vamos conferir. Conclui-se que o percentual do total de jogadores, em referência ao total de jogadores, que são homens e casados, ok? Vamos analisar a próxima informação que tinha lá na questão. Bem, ele informa o seguinte lá no enunciado, que do total de jogadores, 60% são casados. Em relação ao quê? Ao total dos jogadores. Essa é a nossa referência. Qual é o outro dado? Do total de mulheres, 60% são casadas. Muito bem. O problema informa a porcentagem de mulheres que são casadas em relação ao total? Não. Ele só informa que em relação ao total de jogadores, 60% são casados. Muito bem. Ele pergunta qual é a porcentagem em relação ao total de jogadores de homens que são casados. Se a gente conseguir descobrir a porcentagem de mulheres em relação ao total de jogadores que são casados, dá para descobrir a porcentagem de homens? Dá, não é verdade? Eu tenho a porcentagem total de casados. Se eu subtrair a porcentagem de mulheres casadas, eu vou encontrar a porcentagem de homens casados. Observe que não necessariamente a porcentagem de mulheres casadas é igual a porcentagem de homens casados. Que pode ser que numa determinada casa apenas a mulher jogue e o marido não, ok? Então vamos lá. Vamos precisar descobrir o total de mulheres que são casadas, mas em relação ao total. Observe que essa porcentagem aqui está em relação à quantidade de mulheres, que equivale lá. Lembra que fala que 80% são mulheres? Então, nós vamos precisar descobrir em relação ao total de jogadores. Como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos ter que usar uma informação como ponte. Então, na verdade, ele fala que 80% das pessoas que jogam online, ou seja, do total, são mulheres. Então, 60% desse 80%, 60% das mulheres que são casadas. Se eu fizer 60% desses 80%, eu vou encontrar o número de mulheres que são casadas em relação ao total. Por quê? Eu estou usando esses 80% como uma ponte para descobrir esse valor total. Então o que eu vou ter que calcular? Vou ter que calcular 60% dos 80%. Esses 80% é a quantidade de mulheres em relação ao total. E esse 60% está em relação
ao número de mulheres. Então, quando eu vou tirar a porcentagem, eu vou encontrar em relação ao valor total. 60% dos 80%, ou seja, 60% de todas as mulheres. Todas as mulheres é representado por 80%. 60% de todas as mulheres são casadas. Então eu vou fazer 60% de 80%, ok? Para encontrar o valor total. Como é que eu vou resolver essa conta? Vamos fazer passo a passo, na verdade? 60% não é 60 sobre 100? Fazer aqui 60 sobre 100. 60% dos 80%. Se fosse R$80, eu não ia simplesmente colocar 80 aqui? Ia. É porcentagem. Vou fazer a mesma coisa, simplesmente colocar os 80 aqui. A diferença é que em vez de o resultado sair em reais, vai sair em porcentagem. O que eu vou fazer agora? Vou simplificar. Corto um zero em cima, um zero embaixo. Um zero em cima, um zero embaixo. Opa! 6 vezes 8, 48. Que beleza, hein? Assim fica fácil. 48 o quê? Por cento. Não está aqui porcentagem? Então o valor aqui sai automaticamente em %, ok? O que eu fiz? 60%, do total de mulheres, 60% são casadas. Então 60% dos 80%, esses 80% representam o total de mulheres. Eu vou encontrar a porcentagem de mulheres que são casadas em relação ao total. Esses 80% eu usei como fonte. Se você vem acompanhando todas as nossas videoaulas de porcentagem, você vai ver que é uma prática comum fazer isso e é utilizado como uma técnica para muitas resoluções. Não deixe de conferir outras resoluções. Bem, para por aí. Achamos o resultado? Vamos voltar lá na alternativa. Olha só, 48%, que beleza, né? Mas só que só tem um problema. Essa alternativa aqui está errada. Como assim, né? Por que está errado? Vamos ler a pergunta? Olha só, conclui-se que o percentual do total de jogadores do sexo masculino que são casados, a gente achou do sexo feminino. Então 48% das mulheres são casadas. E os homens? Bem, o problema não fala aqui do total de jogadores, 60% são casados? Se nós temos no total dos jogadores 60% que são casados e nós sabemos que 48% são mulheres, na verdade mulheres casadas, basta fazer uma subtração para encontrar a porcentagem de homens casados. 60%, que é o total, menos a porcentagem das mulheres, eu encontro 12%. A porcentagem dos homens casados que jogam online. Vamos voltar às alternativas. Aqui, ó. A alternativa correta é a letra A. 12%, ok? Espero que tenham gostado. Não deixe de conferir resoluções de outras questões e de outros temas também. Lá no meu site você vai encontrar vários temas, ok? Espero que goste. Muito obrigado.